Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 10 de janeiro, terça-feira, entramos agora no tempo comum, né? Ontem foi a festa do batismo do Senhor e agora a gente entra nessa etapa do tempo comum, o tempo ordinário da nossa igreja, que nos traz também belíssimas leituras para a nossa liturgia. E hoje a liturgia traz a primeira leitura da carta aos Hebreus. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo futuro, de que estamos falando. A esse respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco, menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e todas as coisas colocastes debaixo dos seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que lhe ficassem submisso. Agora, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Vemos, todavia, a Jesus, que foi feito por um pouco, menor que os anjos por causa dos sofrimentos, da morte coroado de honra e de glória. É que pela graça de Deus ele provou a morte em favor de todos os homens. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só, razão porque não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, em plena assembleia eu te louvarei. Então a leitura hoje da carta aos Hebreus vai falar justamente dessa eleição que o Senhor faz com cada um de nós, com o seu povo. Mas eu queria destacar exatamente uma única palavra que tem aqui na nossa leitura. O santificador é aquele que santifica. E por essa razão nós não devemos nos envergonharmos de chamar irmãos. E o Senhor vai nos convidar a nos santificar e também entrar nesse momento de santificação uns com os outros, de santificarmos também os nossos irmãos, não na santificação de darmos trabalho ao irmão, mas sermos esse sinal de santidade no meio do povo, no meio daqueles que o Senhor coloca ao nosso lado. E é muito bonito porque ainda nessa leitura vai dizer: ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Vemos, todavia, Jesus, que foi feito por um pouco, menor que os anjos, por causa dos sofrimentos. A gente vê Jesus que se faz pequeno, né, que se faz pobre, que nos dá esse ensinamento hoje de também sermos pequenos como Ele e de entrar nesse caminho de santidade, de santificação, de sermos santificados por Ele e de santificarmos uns aos outros. E a primeira leitura termina com essa frase: anunciarei o teu nome a meus irmãos, em plena assembleia eu te louvarei. Então somos convidados hoje a proclamar o Senhor e a louvá-lo, né, no meio de toda a assembleia, no meio de cada um de nós. O salmo de hoje, o salmista traz o Salmo 8. O Senhor nosso, que é um mortal, para que dele te lembres, e um filho de Adão, que venhas visitá-lo. E o fizestes pouco menos do que um Deus, coroando de glória e beleza, para que domine as obras de tuas mãos, sob seus pés tudo colocastes, ovelhas e bois, todos eles e as feras do campo também, as aves do céu e os peixes do oceano que percorrem as sendas dos mares. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 21 e 28. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga, e ali ele ensinava. Estavam espantados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Na ocasião que estava na sinagoga deles, um homem possuído de um espírito impuro que gritava, dizendo: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o conjurou severamente: cala-te e sai dele. Então o espírito impuro, sacudindo violenta, entre e saltando grande grito deixou. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: o que é isto? Um novo ensinamento com autoridade.
Até mesmo aos espíritos impuros dá ordens, e eles lhe obedecem. Imediatamente a sua fama se espalhou em todos os lugares, em toda a redondeza da Galileia. A gente vê nessa leitura o poder da autoridade que é dada por Deus. Justamente porque Jesus tinha a autoridade que foi dada pelo Pai e a sua autoridade vinha pela palavra. Se prestarmos atenção, no início do Evangelho, ele estava na sinagoga ensinando, ou seja, ele estava pregando a palavra, ele estava anunciando a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos dá a verdadeira autoridade, até mesmo de expulsar os demônios. E foi exatamente essa experiência que Jesus fez diante ali daquele povo, né? E a palavra diz, ele ensinava com quem tem autoridade, não como os escribas, não com o autoritarismo, mas com aquele que é conhecedor da palavra. E porque ele estava ali ensinando, né, o homem que tinha aquele espírito impuro, que reconhecia que ele era o santo de Deus, né, e que vai justamente conjurar, que vai ali blasfemar, e o Senhor que tem uma palavra forte de autoridade. Ele vai dizer, cala-te e sai dele. A única palavra que Jesus disse. Então, aquele que tem a verdadeira autoridade não precisa de muitas palavras. Não precisa de um discurso, não precisa ser autoritário, mas uma palavra dada com discernimento no momento certo, ela afasta todo demônio e ela põe a pessoa no seu lugar. E o Evangelho de hoje é justamente para nos ensinar a termos autoridade sobre a palavra de Deus e sabermos usar as palavras certas nos momentos certos. Não houve um discurso para expulsar o demônio, mas o Senhor apenas disse, cala-te e sai dele. E a gente percebe que automaticamente o demônio obedeceu. Por que que obedeceu? Porque sabia que aquela palavra era uma palavra de Deus, era uma palavra de autoridade. Então, o Evangelho de hoje nos convida a termos essa mesma autoridade que Jesus teve. Não uma autoridade para esmagar, não uma autoridade para impor, para dizer aqui eu sou a autoridade, eu que imponho, mas uma autoridade do Espírito. Uma autoridade que de forma pacífica é capaz de expulsar os demônios, que basta a presença, basta uma palavra para que a gente coloque o demônio fora da nossa casa, fora da nossa vida comunitária. Então hoje peçamos ao Senhor essa autoridade que vem do céu, que vem de Deus, que não vem de nós, que não vem do outro, mas que vem da graça do verbo, da graça da palavra. A leitura patrística de hoje dá a regra mais longa de São Basílio Magno Bispo. Possuímos inata capacidade de amar. O amor de Deus não é matéria de ensino nem de prescrições. Não aprendemos de outrem a alegrar-nos com a luz, ou a desejar a vida, ou amar os pais ou educadores. Assim, ou melhor, com muito mais razão, não se encontra o amor de Deus na disciplina exterior. Mas, quando é criado o ser vivo, isto é, o homem, a força da razão, foi como semente inserida nele, uma força que contém em si a capacidade e a inclinação de amar. Logo que entra na escola dos divinos preceitos, o homem toma conhecimento desta força, apressando-se em cultivá-la com ardor, nutri-la com sabedoria e levá-la à perfeição com o auxílio de Deus. Sendo assim, queremos provar vosso empenho em atingir este objetivo. Pela graça de Deus e contando com as vossas preces, nós nos esforçaremos, segundo a capacidade dada pelo Espírito Santo, por suscitar a centelha do amor divino escondida em vós. O mesmo diremos da caridade. Ao recebermos o mandamento de amar a Deus, já possuímos capacidade de amar, plantada em nós desde a primeira criação. Não há necessidade de provas externas, cada qual por si e em si mesmo pode descobri-la de fato. Nós desejamos naturalmente as coisas boas e belas, embora à primeira vista algumas pareçam boas e belas e as outras não. Amamos também sem ser necessário que nos ensine nossos parentes e amigos, e temos espontaneamente grande amizade por nossos benfeitores. O que haverá, pergunta então, de mais admirável do que a beleza divina? Que coisa pode haver mais suave e deliciosa do que a meditação na magnificência de Deus?
Que desejo será mais veemente e violento do que aquele inserido por Deus na alma liberta, de toda impureza e que lhe faz dizer do fundo do coração: estou ferida de amor. É, na verdade, totalmente indescritível o fulgor da beleza de Deus. E é tão bonita essa leitura patrística, porque São Basílio vai falar dessa capacidade que cada um de nós é chamado a amar. Então hoje, nesse início de semana, nessa terça-feira, eu desejo a cada um de nós que aprendamos a amar como Cristo nos amou. A esse amor puro, esse amor inato, como diz a leitura patrística hoje. Esse amor que não busca recompensa, mas que ama simplesmente por amar. Então que Deus nos abençoe nesse dia e tenhamos um santo dia na graça de Deus. Somos uma missão nesta terra e para isso estamos no mundo. Nós da comunidade Sementes do Verbo, com o carisma de tornar a Palavra de Deus acessível a todos, somos enviados para um novo campo de missão em Moçambique. A missão de São José de Boroma foi fundada em 1885 pelos jesuítas. E é a mãe e mestra das missões da Diocese de Tete. Com o pastoreio de Dom Diamantino, a missão de Boroma passa por um processo de reabilitação para oferecer à Diocese de Tete um lugar de encontro, oração e formação. Em unidade com a Fazenda da Esperança e a Diocese de Tete, Boroma voltará a ser um pulmão pastoral, espiritual e cultural da região. Nos ajude agora mesmo fazendo a sua doação e divulgando esse vídeo para mais pessoas. Vamos juntos fazer a missão de Boroma.